Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar a resposta da nossa última enquete no História anterior que você respondeu e 88% das pessoas disseram que o nome do cego de Marcos capítulo 10, versículo 46 é Bartimeu. E aí, será que eles acertaram? Uma outra pequena porcentagem falou que era Bartolomeu e uma outra disse que nenhuma das alternativas. Quem de fato está certo nessa história? Bom, vamos então ao texto. O texto fala de Jesus indo para Jerusalém, e aquela é a última semana de Jesus no seu ministério terreno. Ele está indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, na qual ele seria crucificado. E ao sair de uma cidade chamada Jericó, um cego, que o evangelista o identifica como Bartimeu, e essa é a pergunta, se esse seria o nome de Bartimeu. A resposta é não. O nome daquele homem não é Bartimeu. A palavra Bartimeu deriva do aramaico. A partícula bar significa filho. Então, na realidade, o que Marcos estava dizendo é que aquele homem era filho de alguém. Esse alguém, Timeu, o pai daquele homem era alguém conhecido na cidade. Acabaram por associar, era comum inclusive naquela época, acabaram por associar aquele homem ao seu pai de forma que o identificavam não pelo seu nome, Bartimeu não é um nome próprio, mas pelo fato de ele ser filho de alguém conhecido na sociedade. Então, Marcos o identifica como Bartimeu. E se você talvez está pensando, como assim? Eu quero dizer para você que isso é muito comum nas Escrituras. Eu até coloquei, inclusive, 2 exemplos que ocorrem na própria Bíblia. Jesus, por exemplo, ao se dirigir a Pedro, em determinado momento, diz que chama ele de Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Também um outro personagem que aparece no livro de João, e de lá não aparece em nenhum outro momento, não chamado por esse nome, que é Bartolomeu. Bartolomeu aparece ali no livro de João, e nos outros evangelhos não há nenhuma referência a esse personagem, não, pelo menos não com esse nome. E Bartolomeu significa filho de Ptolomeu. Então, era comum que as pessoas se referissem a alguém pelo fato pela sua filiação, por assim dizer. E é o caso de Bartimeu. Se você observar no próprio texto de Marcos, capítulo 10, você continuar lendo o texto, Marcos vai fazer ainda mais 2 referências a ele, e em nenhuma delas se refere pela palavra ou pela expressão Bartimeu, mas fala apenas o cego. Por quê? Porque Bartimeu não era o seu nome. Se Bartimeu fosse o seu nome, não havia mais necessidade, uma vez que ele já havia o identificado pelo seu nome, não havia mais necessidade de que ele o chamasse de apenas o cego, mas poderia perfeitamente chamá-lo pelo seu próprio nome. Não é o que ocorre no texto. No texto, o que ocorre é verdadeiramente ele o chama, o identifica como sendo filho de Timeu, tanto é que no próprio versículo 46 ele explica essa expressão, porque talvez os seus leitores não tivessem o conhecimento do aramaico, ele então explica que a expressão Bartimeu significa filho de Timeu. Então essa é a resposta. O nome correto dele, a Bíblia não nos revela, nos diz apenas que ele era filho de alguém conhecido, um homem chamado Timeu. Fique com Deus e até o próximo vídeo.